Nas profundezas da zona rural francesa, uma tumba antiga sussurrava segredos há muito esquecidos. Gravada em sua superfície, uma inscrição enigmática insinuava uma verdade perigosa e oculta. Quem estava enterrado neste solo sagrado e misterioso? As respostas estavam envoltas em mistério e neblina. A tumba, descoberta no sul da França, carregava o peso de séculos de história. Suas pedras desgastadas pelo tempo sussurravam histórias de um passado esquecido e intrigante. A inscrição, um emaranhado de símbolos antigos e latim desbotado, prometia uma revelação surpreendente. Falava de um impostor, um guardião de segredos e uma verdade que poderia destruir a história como a conhecemos. Estudiosos e caçadores de tesouros desceram ao local, ansiosos para desvendar os mistérios escondidos. Os sussurros do passado haviam despertado, trazendo consigo um ar de descoberta e mistério. A pequena aldeia de Rennes-le-Château guardava um segredo profundo e antigo. No centro desse enigma estava Béranger Saunière, o pároco do final do século XIX, cuja vida era envolta em mistério. Ele era um homem de parcos recursos, mas tornou-se inexplicavelmente rico, levantando muitas suspeitas. Sussurros o seguiam como sombras, e a curiosidade dos aldeões crescia a cada dia. A história de Saunière era tão cativante quanto intrigante, cheia de reviravoltas inesperadas. Ele chegou em Rennes-le-Château como um padre pobre, sem nada além de sua fé e determinação. No entanto, ele embarcou em uma série de reformas na igreja da aldeia e seus arredores, transformando o local. Ele encomendou uma magnífica estátua de Maria Madalena, cujo olhar fixo parecia guardar um segredo. Ele construiu uma torre, a Tour Magdala, aparentemente sem nenhum propósito prático, mas cheia de simbolismo. A fonte de sua nova riqueza permaneceu um mistério tentador. Que segredos Saunière descobriu? A resposta pode estar escondida em algum lugar, esperando para ser revelada. Os Cavaleiros Templários, uma ordem poderosa e enigmática, lançaram uma longa sombra sobre a história, influenciando eventos e culturas por séculos. Fundada no século XII para proteger os peregrinos cristãos em suas jornadas perigosas, os Templários rapidamente ganharam destaque e respeito. Eles acumularam riqueza e influência, tornando-se banqueiros de reis e papas, e estabelecendo um sistema bancário que revolucionou a economia medieval. Seu símbolo, dois cavaleiros em um único cavalo, tornou-se sinônimo de poder, mistério e fraternidade, representando sua devoção e sacrifício. Mas seu sucesso provou ser sua ruína, atraindo a inveja e a desconfiança de muitos. Em 1307, o rei Filipe IV da França, invejando sua riqueza e temendo seu poder, acusou os templários de heresia e outros crimes graves. Ele ordenou prisões em massa e muitos cavaleiros foram torturados para confessar crimes fabricados, em um esforço para destruir a ordem. A ordem dos Templários foi dissolvida, seus bens apreendidos e seus líderes queimados na fogueira, marcando um fim trágico para uma era de cavalaria. Lendas persistiram de que os Templários possuíam um segredo que ameaçava a Igreja, um conhecimento oculto que poderia mudar o mundo. Sua história, entrelaçada com sussurros de sociedades secretas e conhecimento oculto, continuou a cativar a imaginação, inspirando inúmeras teorias e histórias ao longo dos séculos. A inscrição na tumba do impostor, uma tapeçaria de símbolos desbotados e frases enigmáticas em latim, acenava como um enigma não resolvido. Entre os símbolos, o emblema dos Cavaleiros Templários se destacava. Mas o que significava? Era este um cemitério templário? Ou o símbolo tinha um significado mais profundo? A linguagem dos símbolos oferecia um vislumbre das mentes daqueles que vieram antes. Os símbolos sussurravam uma linguagem oculta, um código esperando para ser decifrado. Religião e política, duas forças poderosas ao longo da história, muitas vezes
se viram presas em uma dança delicada. A Igreja detinha um poder imenso na Europa medieval. Reis e imperadores se curvavam à sua autoridade, buscando sua bênção e temendo sua ira. Os templários, outrora filhos favoritos da Igreja, aprenderam esta lição da maneira mais difícil. O rei Filipe IV da França, paralisado por dívidas, viu uma oportunidade na queda dos templários. Ele usou acusações de heresia para desmantelar a ordem, apreendendo seus bens. A tumba do impostor insinuava uma luta pelo poder que ecoou através dos tempos. A história é uma tapeçaria tecida com fios de verdade, especulação e pura fabricação. Os cavaleiros templários, envoltos em mistério, não eram estranhos às teorias da conspiração. Sua queda repentina alimentou especulações sobre seu verdadeiro propósito e os segredos que guardavam. Alguns sussurravam que os templários haviam descoberto provas que desafiavam a autoridade da Igreja. A tumba do impostor, com sua inscrição enigmática, colocou mais lenha na fogueira. A linha entre história e mito se confundia e a verdade acenava das sombras. Os cavaleiros templários acumularam imensa riqueza durante seu tempo. Eles controlavam vastas propriedades, comandavam exércitos poderosos e financiavam reis e cruzadas. Mas o que aconteceu com seu lendário tesouro após a queda da Ordem? Esta questão intrigou historiadores e caçadores de tesouros por séculos. Alguns acreditavam que os templários esconderam sua riqueza em um local secreto. A tumba do impostor, com sua conexão com os templários, oferecia uma possibilidade tentadora. Poderia ser a última morada de um líder templário enterrado ao lado de seus bens terrenos ou um mapa que leva às riquezas ocultas da Ordem. A inscrição na tumba do impostor, uma mistura de símbolos e frases em latim, desafiava a tradução fácil. Especialistas em línguas antigas e criptografia desceram ao local, ansiosos para decifrar o código. Alguns acreditavam que ele continha a chave para localizar o tesouro perdido dos templários. O tempo era essencial, pois a inscrição, exposta aos elementos por séculos, continuava a se deteriorar. O destino da história estava em jogo, esperando o momento em que a tumba do impostor finalmente revelaria seus segredos. A descoberta da tumba do impostor causou ondas de choque nos mundos da história, arqueologia e teorias da conspiração. A descoberta desafiou crenças antigas e gerou debates acalorados sobre a verdadeira natureza do passado. Os templários, antes relegados às páginas empoeiradas dos livros de história, voltaram aos holofotes. Sua história, entrelaçada com sussurros de sociedades secretas e conhecimento oculto, capturou a imaginação do público. A linha entre fato e ficção se confundia à medida que a especulação corria solta. O mundo assistia com a respiração presa enquanto especialistas trabalhavam incansavelmente para decifrar a inscrição da tumba. A mente humana, programada para a curiosidade, é naturalmente atraída por mistérios. A tumba do impostor, com sua inscrição enigmática e conexão com os cavaleiros templários, explorou essa fascinação primal. Ela nos convidava a explorar os cantos obscuros da história e a abraçar a emoção da descoberta. Os segredos da tumba, envoltos em camadas de tempo e especulação, refletiam nosso próprio desejo de acreditar em algo extraordinário. A tumba do impostor nos lembrava que o passado não é fixo, mas sim uma narrativa fluida. Convidava-nos a tornar-nos participantes ativos no processo de descoberta histórica. A tumba do impostor continua a cativar e intrigar. Apesar dos esforços de historiadores, arqueólogos e decifradores de códigos, muitos de seus mistérios permanecem sem solução. A verdadeira identidade do impostor que repousa dentro da tumba permanece um tema de intenso debate. Era um cavaleiro templário, sua identidade ocultada para proteger os segredos da ordem. Ou a inscrição se referia a um tipo diferente de impostor?
a busca por respostas continua, alimentada pela curiosidade histórica e pelo fascínio por tesouros perdidos. A tumba do impostor permanece como um testemunho do poder duradouro do mistério.